Um vasto campo dourado, estendendo-se até onde os olhos podem alcançar. Sob o céu aberto, o sol lança seus raios suaves, pintando a paisagem com tons dourados que dançam ao sabor do vento. Cada haste de trigo balança graciosamente, criando um espetáculo natural que ecoa a tranquilidade e a simplicidade. Jesus reuniu seus seguidores e começou a contar uma história, utilizando o cenário ao redor para transmitir uma mensagem atemporal. Esta foi outra parábola que Jesus contou: o reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Jesus inicia a parábola introduzindo um agricultor que semeia boa semente em seu campo. Uma cena comum, mas carregada de significado. O trigo é uma planta cultivada de grande importância agrícola. Suas espigas contêm grãos utilizados para a produção de farinha, base para diversos alimentos, como pães e massas. Suas folhas são longas e estreitas, e seu cultivo é intencional para fins alimentares. Já o joio difere fundamentalmente do trigo em sua utilização. Considerado uma planta daninha, o joio não é cultivado para consumo humano e suas sementes são tóxicas. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o sol se despede e a noite se instala, o campo de trigo se transforma. A escuridão não é um manto profundo que cobre o cenário, fazendo com que o dourado do trigo desapareça e criando um contraste marcante com o brilho diurno. Nesse silêncio noturno, onde apenas os murmúrios da natureza são ouvidos, o campo se torna uma tela negra esperando ser preenchida. E é nesse momento, na quietude das horas escuras, que um inimigo sorrateiro se infiltra. Sua presença é como sombras dançando na escuridão, uma estratégia furtiva para prejudicar o que foi cuidadosamente cultivado. Os servos dormiam e nas sombras, esse adversário sem rosto semeia joio entre o trigo. Não é só uma ação noturna, é uma trama ardilosa, uma estratégia planejada para desencadear consequências negativas na colheita que estava sendo preparada com tanto esmero. O trigo, que antes se destacava sob a luz do sol, agora se vê desafiado pelo joio que se infiltra na escuridão. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Ao longo do tempo, o trigo e o joio crescem juntos, como vizinhos que compartilham o mesmo espaço. Essa convivência, à primeira vista, parece harmoniosa, mas há algo intrigante nesse convívio. Enquanto o trigo se destaca com sua elegância, o joio também ganha espaço, criando uma cena complexa de dualidade. À medida que o sol percorre o céu, a sombra do trigo e do joio se entrelaça no chão do campo. A coexistência entre o valioso trigo e a erva daninha torna-se cada vez mais aparente, criando um tapete verde dourado que conta a história do tempo que passou. Com o crescimento, as diferenças entre o trigo e o joio se tornam mais evidentes. As espigas do trigo se enchem de grãos, prometendo uma colheita abundante, enquanto o joio, sem esse propósito, permanece apenas como uma presença que se destaca pela sua presença selvagem. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? À medida que os dias passam, os servos, encarregados do campo de trigo, dedicam-se às suas tarefas diárias. Mas, em certo momento, algo chama a atenção deles. No meio do trigo valioso, surge o joio, uma erva daninha indesejada e sorrateira. A perplexidade se instala nos rostos dos servos ao perceberem a presença do joio. Essa erva daninha, que se infiltrou na plantação com malícia, desencadeia um misto de surpresa e questionamento nos olhares dos trabalhadores do campo. Eles se veem diante de algo inesperado, uma interferência que pode comprometer a colheita cuidadosamente cultivada. Ao se aproximarem do mestre do campo, o agricultor, os servos compartilham suas preocupações e dúvidas. Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. A interrogação sobre a origem do joio reflete a inquietação diante da presença indesejada e inoportuna. O campo, antes símbolo de prosperidade, agora é palco de uma incerteza que desafia a ordem estabelecida. O agricultor, por sua vez, responde com serenidade e sabedoria. Seu semblante, marcado pela experiência e paciência, reflete a compreensão profunda da situação. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio,
pode acontecer de arrancarem também o trigo. O campo, agora marcado pela presença inusitada do joio, torna-se um cenário de expectativa e incerteza. O agricultor, observando atentamente a extensão de sua plantação, compreende a inquietação de seus servos. Seu olhar experiente transmite não apenas conhecimento, mas também uma confiança que acalma as preocupações crescentes. Em um gesto calmo, o agricultor instrui seus servos a aguardar pacientemente, destacando a importância de escolher o momento certo. A decisão de esperar não é apenas uma questão de tempo, mas uma estratégia cuidadosamente calculada para garantir que a separação entre o trigo e o joio seja feita no momento propício. À medida que as estações passam, o campo vive sua própria narrativa, uma história de crescimento, desafios e agora, de preparação para a colheita iminente. O agricultor, como um regente conduzindo uma sinfonia, orienta seus servos, mantendo a harmonia entre a paciência e a ação. Finalmente, quando a colheita se aproxima, o agricultor reúne seus servos mais uma vez. O campo, que testemunhou o crescimento conjunto do trigo e do joio, agora se torna o palco para a resolução desse dilema agrícola. Com sabedoria, o agricultor orienta seus servos a realizarem a separação, um processo delicado que demanda precisão e discernimento. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então, direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no e, depois, guardem o trigo no celeiro. Amigos, a rica narrativa da parábola do joio e do trigo nos presenteia com preciosas lições sobre paciência, discernimento e confiança ao longo de nossa jornada espiritual. Às vezes, em nossa caminhada, nos deparamos com desafios e dificuldades, e nem sempre conseguimos distinguir claramente o trigo do joio. No entanto, podemos encontrar conforto na sabedoria divina, comparada à perícia de um agricultor habilidoso que compreende a coexistência desses elementos. À semelhança do crescimento simultâneo do trigo e do joio, percebemos que também convivemos com adversidades e situações que podem, à primeira vista, parecer prejudiciais. Contudo, ao refletir sobre o controle divino, reconhecemos que Deus, o grande agricultor, está no comando de todas as coisas. A paciência exemplificada pelo agricultor nos recorda a importância do tempo em nosso percurso. As respostas nem sempre se revelam de imediato, mas confiar no processo divino nos assegura que, no tempo adequado, ocorrerá a separação necessária. Este é um convite para confiarmos na maestria de Deus em transformar até mesmo as experiências mais desafiadoras em valiosos aprendizados. Que possamos assimilar os ensinamentos desta parábola em nossas vidas, cultivando a paciência diante das incertezas, discernindo com sabedoria o que é verdadeiro e depositando nossa confiança na orientação divina. Convidamos todos vocês a continuarem conosco em nossas meditações bíblicas, explorando as riquezas do conhecimento sagrado. Até a próxima, e que a paz divina acompanhe cada passo de nossa trajetória.